Olá, caros estudantes, eu sou a professora Zilda, sejam bem-vindos ao Esquematizando Redação. O que temos para hoje? Hoje vamos estudar os elementos que fazem parte da estrutura da redação, de cada parte da redação. Para isso vamos utilizar uma redação nota 1000 e vamos ver como que esses elementos eles aparecem em cada parte da redação. Nós temos aqui como referência a redação de 2015, do Enem de 2015, que tinha como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E vamos fazer uma análise aqui da redação de Caio, né? Então vamos lá. Relembrando que aqui nós temos a introdução, né, o primeiro parágrafo da redação, e aqui nós temos os elementos. A introdução, ela tem uma estrutura própria, alguns elementos que eles devem aparecer na estrutura. Quais são os elementos? A contextualização, mais o tema, mais a tese e o argumento 1 e argumento 2. Poderia ter o argumento 3, se a redação ela fosse um pouquinho maior. Mas o mais viável, uma vez que a redação ela tem que ter apenas 30 linhas, então considera-se aqui como viável usar apenas 2 argumentos, né? Que aí isso vai dar lá 2 parágrafos de desenvolvimento. Então vamos ver como aparecem esses elementos aqui na redação nota 1000. Vamos ver se esses elementos eles são contemplados aqui, né? Para que seja uma introdução que depois ela possa seguir, né, com coerência, com uma lógica, que este esquema aqui é um dos, né? E é o mais utilizado na redação do Enem. Então vamos ver, contextualização, relembrando, contextualização é aquele momento em que o candidato ele vai colocar o leitor a par de uma situação, de uma realidade, tá? Então aqui, ó, lembrando lá que o tema é a persistência da violência contra a mulher. Então, vamos ver. Ó, o Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Tá, então vamos ver aqui qual é o trecho que corresponde à contextualização, que seria o momento assim que traz o leitor para uma determinada realidade. Então veja bem aqui, ó, nós podemos considerar que o Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas, decisões políticas, sociais, inclusive do voto, tá? Então, até aqui, né, vamos marcar aqui, até aqui, né, então essa parte aqui corresponde à contextualização. Então, assim, a contextualização, nós já vimos em aulas anteriores, que ela pode ser também, ela pode acontecer em forma de uma citação. Começa com a citação e essa citação vai ajudar na contextualização. Pode ser uma alusão histórica. Então, essa contextualização, ela pode vir de várias formas. Então, entenderam? Contextualizar é colocar o leitor a par, né? É ali o início da redação, tá? E depois, né, já identificada aqui a parte de contextualização, vamos ver um outro elemento que aparece na introdução. Aqui
fala-se do tema. O tema não precisa estar na mesma ordem, que em seguida já vem o tema. Porque o tema, ele aparece nas entrelinhas, né? Ele aparece, algumas redações, ele fica mais explícito, né? E assim, logo após a contextualização, já traz o tema, a temática, né? Que no caso é a persistência. Aqui, ele também pode ser, né, mostrado nas entrelinhas. Pode ser parafraseado, né? Então vamos ver se a gente identifica aqui, ó. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Esse modelo da sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança social. Então olha aqui, nesta frase aqui, a gente já percebe a temática, ó, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da pessoa, tá? Então aqui já aborda a temática. Então a temática, ela aparece, né? Então se contextualiza e fala-se sobre o tema, traz para o tema. Depois vem a tese. O que é a tese? Só para relembrar, a tese é o que a pessoa pensa, o que ela afirma sobre aquele tema, que no caso é a persistência da violência contra a mulher. Então, ó, diante desse fato, né, porque contextualizou, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Então aqui, ó, já se começa a opinião do candidato. Então esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher. Então aqui é a tese, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então, ó, diante, né, desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. E esse modelo de sociedade traz diversas consequências, né? Então aqui já é a afirmação, né, do candidato, a afirmação dele em relação ao tema, é o que ele pensa em relação ao tema, o que ele vai defender, a ideia dele. E a tese, junto com a tese, vem os porquês. Não, eu penso assim, por quê? Então são a justificativa, os argumentos são as justificativas. Eu penso assim, por quê? Então, que a gente considera-se como argumento 1 e argumento 2. É importante que eles apareçam aqui, por quê? Porque assim vai manter uma redação coerente, uma sequência lógica. Então assim, eu coloco aqui os argumentos, então o leitor e o corretor, ele já sabe do que vai, já vai preparando, né, o leitor e o corretor para o que vem no texto. Já dá para saber. Então, ó, como a violência contra a mulher fruto de herança, olha só, vamos apagar aqui essa parte aqui que já corresponde à tese e vamos dar sequência na identificação. Então, olha só, esse modelo da sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, então, ó, por quê? Né? Então, aqui, ó, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Então, isso aqui, ela falou, a sociedade, ela age assim em relação à mulher. Por quê? Porque devido à herança social conservadora, né? Não está relacionada até a contextualização aqui, lá da época, né, sociedade, bases paternalistas. Então, aqui, o argumento 1, né, que ela usou para defender o que ela está pensando, o que ela está afirmando, né, o que ele está afirmando, né, que no caso foi o candidato, o Caio, e da falta de conscientização da população. Ele colocou duas justificativas, dois argumentos bases que eles serão desenvolvidos, fundamentados no desenvolvimento. Então, vocês viram aqui que uma introdução, somente a introdução da redação do Enem, ela segue esse padrão aqui, tá? Ela, de um modo geral. Então tem-se o que? A contextualização, que é esse início, né? Colocar o leitor a par do assunto, aí já joga-se o tema, né? E depois, aí o que se
pensa em relação a esse tema, que é a tese, e por que pensa dessa forma, que são os argumentos. Geralmente tem 2 argumentos, pode-se colocar um terceiro, mas aí a redação ficaria um pouco maior. Então vamos seguir. Agora, vocês viram a estrutura do parágrafo introdutório. Vamos ver agora a estrutura do desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele tem a função ali de fundamentar, né, a explicação da tese, vai se aprofundar ali para provar, o candidato ele vai usar do desenvolvimento para ele comprovar a tese dele de que está certo. Então vai usar de dados, de exemplo, de vários recursos argumentativos. Só que este parágrafo de desenvolvimento, ele também tem uma mini estrutura, né? A redação tem uma macroestrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e tem uma microestrutura, porque dentro de cada parágrafo também tem uma estrutura. Isso é importante conhecê-la. Então, o que tem num parágrafo de desenvolvimento? Tem o tópico frasal, né? O tópico frasal, ele é ali a apresentação do problema, é o início, né, no primeiro período ali do desenvolvimento. E depois vem uma exemplificação ou fundamentação. Quando a gente fala de exemplificação, porque a gente dá exemplos, né, exemplos relacionados ao tema. Fundamentação é aquele momento que usa-se de dados estatísticos, usa-se de citações para fundamentar, então a parte da fundamentação. Depois vem a explicação. Lembrando que a exemplificação, que são os exemplos, e a fundamentação, que são os dados, são as citações, e explicação, eles não vêm necessariamente nessa ordem. Primeiro tem que vir a fundamentação, depois vem a explicação. Não, a explicação pode vir primeiro e depois a exemplificação e a fundamentação. Então não segue uma regra aqui rígida, né, uma ordem rígida. E por fim, para encerrar aquele parágrafo, vem a conclusão, que é o fechamento da ideia, o remate. Então, o desenvolvimento ele vai seguir esta estrutura. E lembrando que o primeiro argumento utilizado lá na introdução foi a herança social conservadora. Então, aqui neste parágrafo, né, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o candidato ele vai falar sobre este argumento. É o momento dele explicar, dele desenvolver este argumento aqui, tá? Então vamos ver como que foi feito. Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira. Não está falando de herança social conservadora? Olha aqui. Então ele já joga ali o argumento, né? Então joga o argumento. E essa primeira parte aqui corresponde ao quê? Ao tópico frasal. É aquela parte importante que você coloca a informação e sobre ela você vai escrever. Então prepara o leitor, né? Ele conhece ali o que vai ser falado naquele parágrafo. Então nós vamos marcar aqui que isso aqui corresponde ao tópico frasal do pensamento da população brasileira. Aí depois segue, né, fazendo a exemplificação. Vamos ver o que aparece aqui. São constantes as notícias sobre assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos, como no metrô paulistano. Olha só. Então aqui ele está dando um exemplo, né? Ele dá um exemplo. Então vamos apagar aqui a parte que corresponde ao tópico frasal, né? Vocês entenderam o que corresponde ao tópico frasal. E agora vamos aqui a exemplificação. Ele dá um exemplo, né? Ele usa aqui, são constantes as notícias sobre o assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos. Ó o exemplo, como no metrô paulistano. Então tá fazendo uma análise da realidade brasileira e aí já joga um exemplo. Tá acontecendo isso onde? Lá no metrô. Então um bom exemplo. E depois segue, Aí vamos ver aqui, porque você joga, aí tem a parte da fundamentação. Aqui no caso vamos ver o que usa para fundamentar. Essas ações e a pequena reação a fim de acabar com a problemática sofrida pela mulher
demonstra a normalidade da postura machista. Aqui ele já coloca assim a explicação, aí vem a explicação deste comportamento, tá? Ó, então explica. Ele explica, fala que essas ações aqui, né, de assédio, ó, essas ações e a pequena reação a fim de acabar com o problema, ou seja, mostra-se as ações que são ruins, o assédio, e também tem uma pequena reação para mudar essa realidade. Então, a fim de acabar com o problema sofrido pela mulher, demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada, né, camuflada para o seu acontecimento. Então, aqui, olha que interessante. Ele faz uma boa explicação sobre a exemplificação, o exemplo que ele usa. Então, no parágrafo de desenvolvimento, é importante que se coloque exemplos, dados. Aqui não tem dados, mas vocês viram que é uma redação nota 1000, então também não precisa necessariamente ter um dado estatístico, ter uma citação para ser considerada uma redação nota 1000. Basta sim que ela seja muito bem escrita, muito bem argumentada, fundamentada. E, por fim, vem o quê? O remate, o fechamento da ideia, né? Então, esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. Olha, fala-se da herança social conservadora, que era o argumento defendido lá, o argumento que foi colocado lá na introdução. E olha aqui como desenvolveu esse argumento, né? A questão da herança, desse pensamento machista que predomina, né? Desde de antigamente. E então, assim, é bem interessante que o candidato ele tenha essa ideia de que o argumento, ele, né, sendo colocado já lá na introdução, vai dar essa sequência lógica na redação. Então, vamos dar sequência. Analisando agora o segundo parágrafo. Ó, o segundo parágrafo, analisando a mesma estrutura, vamos ver se tem a mesma estrutura. Né? Você já viu o tópico frasal, que é aquele apresentação do problema. Lembrando que aqui, ó, nós estamos, aqui o candidato vai falar do segundo argumento que ele colocou, né, a segunda justificativa lá da persistência do problema da violência, né, em relação à mulher, que era a falta de conscientização das pessoas. É uma justificativa da permanência desta violência. Então vamos lá. Devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na contemporaneidade, inclusive dentro do Estado. Olha, novamente, aqui vem o tópico frasal. Então, devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece. Não está falando da persistência? Olha que sacada legal. Então aqui o candidato, ele sabe que essa palavrinha aqui, que esse verbo aqui, remete à temática. Então, assim, ele não está mantendo o tema, não vai fugir do tema, então permanece. Não basta falar sobre a violência contra a mulher, que é o assunto. É preciso falar da temática, para não fugir do tema ou tangenciar. Então, a temática é a persistência. Então, como ele fala que a persistência é fruto da falta de conscientização, então vamos ver como se desenvolve aqui. Então, foi marcado aqui o tópico frasal, que é a apresentação, e depois vem aqui, vamos ver se colocou a exemplificação ou foi a explicação. A mulher é constantemente tratada com inferioridade pela população e pelos próprios órgãos públicos. Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro, que chegando à polícia é acusada de causar a violência devido à roupa que estava vestida. Aqui, primeiro, ele faz uma explicação, tá? Então, aqui já inverteu a ordem. Olha, então aqui faz a explicação. A mulher é constantemente tratada com inferioridade pela população e pelos próprios órgãos públicos. Aí vem aqui, ele dá um exemplo, ó. Uma atitude que demonstra com clareza... Deixa eu apagar aqui, ó, o primeiro.
ó, uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro que, chegando à polícia, é acusada de causar a violência devido à roupa que está vestindo, né? Então aqui, ó, aí ele dá exemplos, né, de como que isso acontece. A violência se torna dupla, sexual, psicológica. Essa causada pela postura adotada pela população e pelos órgãos públicos frente ao estupro, causando vítima. Tá, então aqui foi identificado, né, a parte da exemplificação. Como eu falei, não precisa estar na mesma ordem. Então basta o candidato saber que ele, no parágrafo de desenvolvimento, ele vai jogar ali o problema, apresentar o problema, aí depois discute sobre aquele problema, né? Coloca exemplo, dá exemplos, tá? Fundamenta, pode ser com dados, com citações, ele explica, também tem que explicar os porquês, até porque está argumentando, então vai explicar os porquês e depois faz um rematezinho, que é o fechamento daquela ideia para encerrar o parágrafo. Tá, então vamos aqui ver como que ele encerra o parágrafo. A violência se torna dupla, sexual e psicológica. Essa causada pela postura adotada pela população e pelos órgãos públicos frente ao estupro causando maior sofrimento à vítima. Então aqui fecha-se o pensamento, né, do candidato. Então vocês viram que o desenvolvimento ele também tem uma estrutura, e para que a redação ela atinja 200 pontos, é preciso que o candidato ele desenvolva essa estrutura. Então basta saber que você tem que, como você está defendendo um ponto de vista, a sua ideia, a sua opinião, então você tem que falar com firmeza, com clareza, e para isso você tem que explicar, né? Quando você fala de clareza, você tem que informar, tem que explicar, fundamentar aquilo ali para dar crédito. Então é isso que se faz no desenvolvimento. Aí, dando sequência, vamos para o último parágrafo, que é a conclusão. Então a conclusão, ela tem uma competência só para ela lá no referencial lá de correção da redação, que é a competência 5. Então a conclusão ela é tão importante porque assim, joga-se um problema, o candidato vai dar a opinião dele sobre o problema. No caso aqui, o problema é a persistência da violência contra a mulher. Então o candidato já falou aqui o que pensa, né, que ela traz consequências, que ela é fruto de uma herança, é fruto de todo um pensamento aqui da população. E depois, para fechar a redação, que é o momento de concluir aquela ideia, aquela tese, ele tem que apresentar uma solução. Mas e aí, se a violência persiste, o que fazer para amenizar ou resolver este problema? Então vamos ver quais são os elementos que devem constar num parágrafo de conclusão. Então é preciso ter o quê? A expressão coesiva de conclusão, porque é aquele iniciozinho da redação, né? E a retomada da tese, porque puxa o leitor de novo para, né, traz na mente do leitor aquilo que está sendo discutido, né, que ele está defendendo. E depois joga-se a proposta de intervenção, que é a possível solução para a problemática. E esta proposta de intervenção, ela também tem uma microestruturazinha, umas regrinhas, que são os elementos que devem aparecer ali, que são esses aqui, ó. O agente, né, quem vai fazer, a ação, né, o que vai fazer, o modo, que é como vai fazer, o efeito, que é o mesmo que finalidade, que é o para quê, o detalhamento. Quando diz detalhamento é porque a proposta de intervenção ela está tem que estar bem detalhada. Exatamente quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e o para quê. E o detalhamento ele aparece de duas formas. Ele pode aparecer também como desdobramento do efeito. Por exemplo, depois que foi aplicada aquela ação,
né, aquele objetivo, ele foi alcançado, e aí qual é o resultado disso? O que se espera depois que fizer tudo isso? Espera-se que vai acontecer o quê? Tá? Então vamos ver parte por parte cada elemento da conclusão. Primeiro, expressão coesiva. Lembrando que os conectivos, né, que são as expressões que vão ligar, né, fazer a ligação de parágrafos, períodos, orações, eles são importantes. Então vamos ver aqui o que o candidato usou. O pensamento conservador, machista, é misógino e fruto do patriarcalismo e deve ser combatido a fim de impedir a violência contra aqueles que historicamente sofreram e foram oprimidas. Para esse fim, tá, então aqui ele não utilizou da expressão coesiva. Então lembrando que é um elemento que faz parte da conclusão. Porém, é possível também escrever a redação sem o elemento coesivo ali no início do parágrafo? Sim, e como nós vimos, tem redação nota 1000 sem o elemento aqui de conclusão, a expressão conclusiva. Mas ele retoma, faz a retomada da tese, ó. O pensamento conservador, machista e misógino é fruto do patriarcalismo e deve ser combatido, a fim de impedir a violência contra aqueles que historicamente sofreram e foram oprimidas. Aquelas que historicamente, né, sofreram e foram oprimidas. Então olha aqui ele faz a retomada da tese e do tema. Aí depois vem o quê? A proposta de intervenção. Para resolver este problema, então aqui, o que é preciso? Ó? Para esse fim, é necessário que o Estado aplique corretamente a lei, acolhendo e atendendo a vítima e punindo o violentador. Vamos por parte. Vamos identificar na proposta de intervenção, que é a solução para o problema da persistência, né, da violência contra a mulher. Então, vamos identificar os agentes. Agentes são os órgãos, são aqueles que são os responsáveis, são os que são capazes de resolver ou minimizar a problemática, né? Eles que têm essa incumbência. Então, aqui nós temos o Estado, é necessário que o Estado... Vamos ver, quem é que vai trabalhar aqui para resolver o problema? Estado, acolhendo, atendendo a vítima, punindo o violentador, promover conscientização nas escolas sobre igualdade de gênero. Cabe à sociedade civil. Opa! Então aqui, ó, sociedade civil, né? Mulheres do movimento que protege as mulheres, defende seus direitos, exemplos contra o machista, dessa forma com apoio do Estado, a sociedade... Tá. Então nós temos dois agentes aqui. O Estado e temos também a sociedade civil, tá? Então, são os dois agentes, é o quem vai fazer, tá? Alguma coisa para resolver o problema. Aí vem embaixo a ação, mas o que eles vão fazer para resolver o problema? Vamos ver o que o Estado vai fazer? Ele vai, ó, a ação ela sempre vem indicada por um verbo, né? Então, ó, aplique, né? Então é necessário que o Estado aplique. Então, vai fazer o quê? Aplicar. Deixa eu apagar os agentes para não confundir aqui. Ó, então, o Estado, vou marcar agora só a ação. Então, ele vai aplicar corretamente a lei, tá? Vamos ver o que mais que vai fazer. Ah, e o que a sociedade civil vai fazer? Porque é outra agente. Cabe à sociedade civil apoio às mulheres. Ó, tem que apoiar. Então, a sociedade civil vai apoiar as mulheres, né, e aos movimentos feministas, que protegem as mulheres, defendem seus direitos, expondo a postura, blá, 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 dessa maneira, apoio. Tá. Então, vocês viram que os agentes, Estado e sociedade civil, a ação, né, que é o que eles vão fazer para resolver o problema, né, aplicar a lei, né, apoio, né, vai apoiar, a sociedade tem que apoiar. Tá, mas basta o candidato escrever só isso? Quem vai fazer e o que ele vai fazer? Não, lembra que tem que ser detalhada, né, a proposta de intervenção. Então tem que mostrar o como ele vai fazer isso. Não adianta falar, tem que resolver o problema e tem que fazer isso, mas como aplicar a ação? Então,
O outro elemento da intervenção é o como fazer, né? O modo ou a maneira, né? Então, o Estado vai fazer o quê? Vai acolher, ó. Como que vai corretamente a lei? Acolhendo, atendendo a vítima, punindo. Olha só, o tanto de coisa que ele vai fazer, o modo como que ele vai resolver isso aqui. Promover conscientização nas escolas. Olha, tudo isso aqui são coisas que a gente vai fazer, né? Então, não bastou colocar aqui, ó, promover a conscientização nas escolas, mas sobre a igualdade de gênero, sobre a violência contra a mulher. E a sociedade civil, como que que ela vai agir, ó? Apoio às mulheres do movimento feminista que protege as mulheres, defende seus direitos, expondo, né? Então, é o modo como a sociedade civil vai aplicar essa ação, expondo a postura machista da sociedade. Então, ficou bem claro aqui, né? Que tem o agente, é quem vai fazer, tem a ação, que é o que eles vão fazer, e o candidato tem que mostrar como eles vão fazer, aplicar essa ação. E depois vem o quê? O efeito, né? Se fizer isso, vai acontecer alguma coisa. Então, dessa maneira, com o apoio do Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre a igualdade de gênero, é possível acabar com a violência contra a mulher. Então, aqui nós temos a finalidade, né? E temos também o desdobramento, que é o resultado, porque se fizer isso, vai, né, dessa maneira, o que vai acontecer? Vai ser possível. Então, lembrando que os problemas, principalmente de ordem, né, social, são problemas que eles não são resolvidos assim, de um dia para o outro. São problemas complexos, né, e que eles, às vezes, o candidato deve colocar, amenizar o problema, não é resolver exatamente o problema, né? Então aqui é possível, então é uma possibilidade acabar com a violência contra a mulher, tá? Então, se for aplicado essas ações e aplicado desta maneira como o candidato coloca. Portanto, que fique bem claro, né? Vocês viram que a redação, ela tem toda uma estrutura, e dentro dessa estrutura tem os elementos, né, que o candidato aí tem que estudar, tem que praticar, escrever bastante, para que ele saiba escrever. Aí, quando aparecer qualquer tema, é possível escrever sobre qualquer tema, e tendo essa estrutura, porque aí vai ficar uma redação com lógica, né? E não esquecendo da conclusão, que ela tem que apresentar essa proposta de intervenção seguindo este padrão aqui, que é quem vai fazer, o que ele vai fazer, como vai fazer, o para que fazer e o resultado disso, né? Se fizer tudo isso, o que nós teremos? Uma possibilidade de quê? De uma sociedade melhor. Então, é isso. Espero que a aula de hoje tenha ajudado, né? E vamos seguindo em frente, vamos aí nos preparando, estudando e fazendo bastante redações. E por hoje é só.